Estamos de volta para a segunda entrevista de hoje do programa Câmera Aberta. A nossa segunda entrevistada é a professora Efoniaki. Ela é terapeuta holística e coordenadora da AFIA, Centro Holístico da Mulher. Continua aqui conosco em nossos estúdios, também como co-apresentador nessa segunda etapa, o radialista Ronaldo Ponciano. Como vai, Efoniaki? Eu vou bem, obrigada. Professora, o que viria a ser a AFIA, Centro Holístico da Mulher? A AFIA, o Centro Holístico da Mulher, é um centro localizado lá no Alto do Mateus, que trabalha sobre a saúde holística da população. Mais do bairro do Alto do Mateus, mas também é aberta para a Igreja João Pessoa. E muitas pessoas perguntam, o que é o holístico? Isso significa trabalhando a saúde integral. A gente não trata só uma parte, por exemplo, está com dor de cabeça, não trata só de dor de cabeça, trata a saúde inteira. E tudo usando os meios naturais dentro da capacidade das pessoas. Antes de falarmos um pouco mais sobre os trabalhos desenvolvidos pela AFIA, eu gostaria de saber o que significa AFIA. AFIA é uma palavra da linguagem africana em Swahili e significa saúde. É por isso que a gente trabalha com saúde. Então, AFIA é saúde. A senhora não é brasileira, né? A senhora é africana. Não, eu sou africana, da Tanzânia. E eu já estou aqui no Brasil faz 13 anos. Eu veio como missionária e eu entrei no trabalho social, ajudando as pessoas que precisam da assistência social. E entrei mais nessa área de saúde. Perfeito. Professora, eu gostaria que a senhora diferenciasse um pouco em que distingue-se a saúde holística da homeopática e da alopática. Nós sabemos que a alopatia trata de remédios, de medicamentos à base de laboratórios, de produtos químicos. A homeopatia busca aproximar-se de produtos mais naturais, de produtos mais ligados realmente a todos os elementos da nossa natureza. Certo. Mas em que consiste propriamente a saúde voltada para esse aspecto holístico? A saúde holística, como eu já coloquei no início, nos tratamos, quando você chega na área, primeiro a gente trata todo o tratamento conduzido através dos meios naturais, né? Quando eu falo dos meios naturais, é bom elaborar. Então, tem questão de plantas medicinais, tem massagem, tem reiki, tem aplicação de barro, tem alimentação, que é a base, né? E tem exercícios corporais, tem terapias como florais, tem a questão da somática experiência, tem que é a cura do trauma, tem psicologia, tudo isso, o conjunto são terapias alternativas holísticas, né? E então quando a pessoa chega, normalmente nós não tratamos só uma coisa, você tem que ver a pessoa como um total. O tratamento alopático, você vai, doutor, eu estou com dor de cabeça. Tá, tome esse medicamento para curar dor de cabeça. Sou indicado para dor de cabeça. Mas o nosso tratamento não é, doutor, eu tô com dor de cabeça. Tá, vamos ver o que aconteceu. Então, começamos a analisar e vai ver que a dor de cabeça é causada por 1000 coisas. E também o corpo já está afetado, também não só dor de cabeça. Então, a gente trata o corpo integral. E como você já falou, a homeopatia realmente trabalha com a manipulação da energia da planta. Nas plantas medicinais, se trabalha com a questão mesmo da planta inteira, a energia, o líquido, tudo, as essências. Agora, a homeopatia manipula a energia da planta. E aí ela vai tratar das doenças de acordo com aquela energia que precisa. Então pode-se afirmar, complementando a pergunta, pode-se afirmar que a saúde holística está bem próximo da homeopatia? Seria ramos de estudo, de ciência bem próximos? Da homeopatia? Sim, estão, claro. Estão, e está dentro. Na verdade, a homeopatia está dentro da saúde holística, porque é uma parte da saúde holística. Né? Uma pessoa que chega lá no Centro Holístico da Mulher, que inclusive a senhora havia me dito que não atende só mulheres, mas também homens, quando ela quer ingressar no Centro Holístico da Mulher para poder
ser atendida ou participar dos cursos, dos tratamentos que são oferecidos, né, das terapias, melhor dizendo, que são oferecidas. Quais são os procedimentos pelos quais ela está sujeita? Os procedimentos é o seguinte, nós temos primeiro um diagnóstico que fazemos que se chama de bioenergético, né? Eu aprendi isso lá em São Luís, Maranhão, né? E o bioteste, que testa a consistência da sua energia. E aí todo mundo passa pelo esse processo. No teste, nós vamos identificar quais são os órgãos que estão com energia fraca, digamos assim, que está doente. Depois vamos identificar por que aquele órgão está doente, o que aconteceu com o órgão. E depois vamos utilizar o próprio método para poder identificar a terapia natural que vai tratar aquele problema, né? E assim, as pessoas passam a fazer todos os tratamentos, em seguida, este bioteste. Bom, um dos fatores que gera muitos problemas de saúde é a questão do fator emotivo, os sentimentos, as emoções. Isso. Esse é uma vertente que é bastante explorada, digamos assim, na saúde holística do ser humano? Olha, nós, eu quero até fazer pesquisas para comprovar isso mesmo cientificamente, que mais de 80% das doenças vêm da origem emocional. De ordem emocional. Isso. Começa primeiro o emocional e a pessoa começa tendo aqueles problemas, aí começa a ficar triste, frustração, depressão, e aí começa a desencadear no físico. Aí vai patologia. Isso aí é comprovável, né? E eu gostaria de fazer pesquisas para poder comprovar mais isso no lado científico. Lá no Centro Holístico da Mulher, após feito o diagnóstico, as pessoas elas começam as sessões imediatamente e também quanto tempo leva essa sessão de diagnóstico? Nós sabemos que esse diagnóstico não é feito como uma consulta ao médico que a gente vai. Como é realizada essa sessão para o diagnóstico e também, logo após realizado o diagnóstico, a pessoa ingressa imediatamente na terapia? Exatamente. Olha, normalmente o diagnóstico demora 45 minutos a 1 hora, né? Dependendo de cada pessoa e seus problemas. E aí, logo que termina o diagnóstico, nós já tem ali vários setores. Tem experiência somática, que é a curar o trauma. Temos aplicação de barro, tem uma outra senhora que orienta as plantas medicinais, tem uma que orienta a alimentação. Então, quando a pessoa sai ali do escritório, ela já vai passar para o setor onde foi indicado. Se tem vaga, porque são sessões marcadas, por exemplo, de somática experiência ou de reiki, são marcados com antecedência. Se a pessoa que está ali esperando atender as pessoas tem vaga, a pessoa vai logo ser atendida na somática experiência. Já volta para casa se sentindo bem melhor, né? E se tiver vaga para fazer aplicação de barro, começa logo no mesmo dia. Ou então, vou para casa e volta para começar as terapias. Ou então, tem também, assim, questão das plantas. Das plantas, nós queremos que cada um leve as plantas medicinais no mesmo dia para começar a fazer os chás. Temos uma vaga de 4 pessoas, que seriam mulheres, porque só uma casa, né? E já que temos homens e mulheres, mas dá preferência à mulher, porque a mulher já sofreu muito, né? Não vamos entrar nisso aí, mas sabe que a mulher precisa de preferência por enquanto. Uhum. Então, se chega uma mulher com problemas de violência, problemas difíceis demais de recuperar em casa, nós já orientamos para ela ficar ali internada e ficamos 15 dias fazendo os tratamentos ali mesmo. E isso dá um resultado maravilhoso. A pessoa chega bem debilitada, depois de 15 dias volta para casa a outra pessoa. Interessante esse trabalho que vocês realizam. Professora Efoniak, há uma diferença entre, digamos assim, eu vou me expressar, a energia do homem para a mulher ou não? Há uma certa diferenciação? Ou o processo de recuperação de alguns traumas, de algumas enfermidades, há uma certa diferença entre homem e mulher nesse processo de terapia e de recuperação? Não, eu não
diria, porque a questão da energia é a energia, é um só. A energia de homem, a energia de mulher é um só. Agora, o que varia é características, né? Então, a característica de mulher, chega às vezes as mulheres têm uma força muito grande de recuperar, porque eu não sei, essa questão de ser mãe, eu tenho um filho para cuidar, eu tenho que recuperar para encaminhar minha vida. Agora, eu vejo às vezes os homens, ele precisa muito de mulher acompanhando, dá muita força para recuperar. Eu tenho visto... De empenhar-se mais nesse trabalho. Exatamente. Os homens são fortes, mas quando adoece... Prova o contrário. Bebezinhos. Isso é a partir da experiência, na verdade. Nós sabemos que o Centro Holístico da Mulher ele também promove cursos para quem quer se especializar numa determinada área. Por exemplo, eu quero fazer o reiki, mas não como paciente, né? Aí eu queria saber, vocês também disponibilizam cursos, né? Vocês repassam para as outras pessoas os conhecimentos que vocês aplicam lá nas terapias. Como é que é isso? Exatamente. Nós oferecemos o curso. O curso de Reiki tem 3 etapas. A primeira etapa, cada ano, assim, nós temos a programação. Agora a programação já está quase terminando. Logo no início do ano, já está saindo programação. Também temos site e a gente vai lançar a programação no site. Então, assim, o curso de Reiki a gente divulga, inscrever, vagas limitadas, porque o espaço não é muito grande, até 15 pessoas. E aí temos professores que ensinam, e a pessoa que quer estudar, conhecer, já saiu muitas pessoas que sabem agora trabalhar, assim, autocura e curar as outras pessoas dentro da sua família e da sua comunidade. Até algumas pessoas utilizam isso também profissionalmente para ganhar dinheiro, né? Então, o curso de Reiki, o curso de massagem, nós ensinamos também a aplicação de barro, mas a aplicação de barro muitas vezes é complicada. As pessoas aprendem, mas sempre voltam para fazer na AFIA. Temos também o curso de plantas medicinais, né? Curso de alimentação saudável, porque eu falo uma coisa muito difícil nas pessoas é a alimentação, educação alimentar. Precisamos fazer muito. Então, damos cursos para ajudar as pessoas a se educar, como se alimentar melhor, utilizando muitas verduras, frutas, coisas mais naturais, para manter a saúde. É bom até que a senhora fale para o nosso telespectador qual é o cardápio que é servido lá na AFIA para aquelas pessoas que lá estão internadas. As pessoas internadas, quando chega, muitas vezes a gente elimina muitos alimentos que causam problemas. Por exemplo, carne, não é que eu estou contra a carne, eu sou radical, mas a carne é difícil de digerir, né? Então, com isso a gente tira a carne e só coloca peixe, soja e muitas verduras. Pouca massa. Frango, não entra? Não, frango também não, porque frango é cheio de hormônios. E o hormônio ofende também, você sabe, isso é outro assunto que podemos entrar. Mas então, aí é base de verduras, muitas saladas, verduras cruas, sucos de folhas verdes e também, então, os grãos naturais, né, integrais. E aí, quando a pessoa termina 15 dias, assim, tem alimentação bem assim, as pessoas pegam o peso naturalmente, né? Não precisa fazer muito esforço, mas só mudando de alimentação. E depois, quando melhora um pouquinho assim, pode entrar um pouquinho de massa. Que a massa, aqui no Brasil, comemos muito massa, né? 3 tipos de massa numa refeição é demais. E aí lá na AFIA a gente corta, coma só um pouquinho de massa e verduras e proteínas que não é animal, de origem animais. Perfeito. E pessoas recuperam mais de 85% só com a alimentação e aí vamos complementar com as outras coisas. Nós vamos fazer um breve intervalo nessa nossa conversa bastante interessante com a terapeuta holística e coordenadora da AFIA Centro Holístico da Mulher, Efoniaki. Daqui a pouco a gente retorna. Você esteve muito ocupado e não pôde acompanhar o trabalho dos nossos vereadores durante a semana? Então você precisa assistir Aconteceu na Câmara. Os melhores momentos da tribuna, do plenário, da entrevista e do debate entre os vereadores, devidamente selecionado e resumido
para a sua informação. Aconteceu na Câmara. Um programa da Câmara para o cidadão. Toda sexta, a partir das 18 horas, aqui na sua televisão. Assista todas as quintas às 13 horas, aqui na sua TV Câmara, o programa Nossa Gente. A arte, a culinária, o turismo e a cultura em geral são o que temos de melhor também na televisão. Nossa Gente é apresentado pela jornalista Rafaela Cristófoli e vai ao ar toda quinta, a partir das 13 horas, aqui na sua TV Câmara. Estamos de volta agora para o último bloco de entrevista de hoje do programa Câmara Aberta. Continua aqui em nossos estúdios, nessa segunda fase de entrevista, a coordenadora da AFIA, Centro Holístico da Mulher, a professora Efoniaki, que também é terapeuta holística. E também em nossos estúdios continua aqui conosco para essa fase final da entrevista, o radialista Ronaldo Ponciano. Vamos falar agora, já falamos no primeiro bloco sobre os trabalhos desenvolvidos pelo Centro Holístico da Mulher. Vamos falar agora sobre cura, trauma e, no caso, a ordem é trauma, cura e espiritualidade. O que pode ser considerado um trauma? Um trauma, para falar uma linguagem bem assim, entendida para todo mundo, um trauma é um susto. Agora, não sei, a gente não vai justificar que cada susto é trauma, né? Deixando bem claro, o trauma é um susto que deixa as pessoas envolvidas na defesa ou na fuga ou então no congelamento. A pessoa fica tão assustada que a vida dele, a energia fica preso. E aí, o tempo todo, a pessoa fica bem alerta, querendo fugir, ou bem alerta, querendo lutar, ou então congelado. E isso prejudica muito a saúde das pessoas. Luciano. Diante de uma situação dessa traumática, que a senhora narrou aí, que é a questão do trauma, então o que fazer para sair dessa situação? Que são situações realmente que deixa a pessoa aprisionada, né? Exatamente. Então, mas as situações, talvez até você falar um pouquinho das situações que deixam as pessoas aprisionadas. Por exemplo, alguém chega, o assalto, deixa a pessoa assim. O acidente de carro, deixa a pessoa bem paralisada, desse jeito. O procedimento médico, que são às vezes invasivos, que sem feito com cuidado, assim, cirúrgico, por exemplo. É muito assustado para muitas pessoas. Estrangulamento, afogamento, muitas assim, ações que sabemos que deixam a pessoa bem assustada. Uma morte súbita, uma perda. Uma morte súbita. Ou, então, testemunhando a violência. Ou então passar para violência, né? Ou então, quedas, né? Quando a gente fala de acidentes, quedas são muito traumáticos também. Então, quando tem esse tipo de ações que deixam a pessoa assustada, traumático, você pode ajudar a pessoa a sair disso através desse método de somática experiência que eu vou falar um pouquinho se você me dá um tempo. Com certeza. Antes de a senhora falar sobre esse método, eu gostaria de perguntar quais são os possíveis danos que podem ocorrer a uma pessoa que foi vítima de um trauma psicológico. Ok. Olha, são muitos sintomas. Um desses sintomas são fadigas, dores crônicas. Já ouvi falar dessa doença, fibromialgia, que a maioria das pessoas... As articulações, né? As articulações, dores crônicas, asma, problemas respiratórios, problemas gastrointestinais, depressão, ataque do pânico. Eu posso continuar a tarde toda, assim, na lista. A maioria das pessoas anda assim, as pessoas que são muito, sempre está pronto para atacar, ou está pronto para responder, ou está pronto para fugir, né? Então, são muitos danos que têm acontecido isso. E você pode notar também, assim, dores crônicas, as doenças são muito fortes, que deixam a pessoa, por exemplo, a criança, febre interna muito forte, deixa a criança traumatizada.
A senhora pode falar agora sobre o método de cura ou de tratamento ou método terápico. Isso. Então, nós aprendemos esse método de somática experiência, que é a abordagem naturalista, que foi criado pelo um doutor, um científico, o nome dele é Peter Levine, dos Estados Unidos, e esse método, ele utiliza todos os meios naturais para curar o trauma. Ele descobriu esse método através de observar os animais de selvagem. Os animais, eles são mais dispostos a trauma. Está sempre sendo perseguido, mas eles não se traumatizam. Mas a gente tem casa, tem lugar para se esconder se a gente se traumatiza o tempo todo. Porque eles não ficam traumatizados. Ele descobriu que os animais na selva não ficam traumatizados porque eles têm o sistema natural de descarregar a energia que foi carregada na hora de trauma. Quando um leão está correndo atrás de um veado, o veado ele vai ficar traumatizado, porque carrega bastante energia. Aquela tensão. Aquela tensão. Se chama, o sistema nervoso simpático se organiza para correr. Então, é muita energia mobilizada. Quando ele chega e se escapa, ele descarrega naturalmente. O ser humano entra nessa situação de trauma, onde mobiliza o sistema simpático, mas não tem um momento natural para descarregar. Isso é causado pelo o nosso cérebro neocórtex, porque somos muito racionais. Eu dou um exemplo simples, como queda. Se a pessoa cair, até a criança cai, a mãe ou o pai chama, levanta logo, embora. Aí a criança levanta, levou um choque de cair, ainda leva um choque de um carão, né? Começa a chorar. Mas para os animais, qualquer choque que eles levam, eles têm um momento de descarregar. E o corpo da gente tem isso inato, isso é natural. Então, nesse método, o Peter Levine descobriu maneira que a gente senta com a pessoa, onde você ajuda a pessoa, começa a descarregar as energias, travo no corpo, quando eu falo da questão de congelamento, ou então questão de fuga, ou questão de luta, tudo isso é energia forte. E aí a pessoa relaxa e a energia descarrega e volta ao normal. Estamos já entrando na área praticamente da espiritualidade. Aí a minha pergunta, e o bom do programa Câmera Aberta, é que nós não elaboramos previamente as perguntas. É de gaveta, assim, no momento da entrevista. Tem a ver a saúde holística, esse tratamento terapêutico, holístico, tem algum atrelamento à questão mística, religiosa, propriamente dita? Ou não? Ou é um tratamento voltado para a natureza, voltado para técnicas, independente de alguma espiritualidade atrelada à religiosidade ou ao misticismo? Olha só, na verdade eu gostaria de tratar mais de espiritualidade do que religiosidade. Porque religiosidade e espiritualidade são quase duas coisas diferentes. Porque a religiosidade ele vai alimentar a espiritualidade. Todo mundo tem espiritualidade, mas não é todo mundo tem religião. Então, a espiritualidade e com o tratamento holístico quase é uma coisa, mesma coisa só. Porque o tratamento holístico ele é voltado pela natureza, né? Ele trabalha na questão da natureza. A gente vai receber a energia, reconhece que a Terra tem energia própria. Sim. E a energia da Terra é energia santa, é energia boa. Então, quando eu reconheço a troca da energia com a Terra, já estou trabalhando a questão da espiritualidade. E quando eu trabalho, eu vou partir um pouquinho nessa área de trauma, cura de trauma. Quando eu estou traumatizada, eu vou viver sempre, assim, quase criando um inferno para todo mundo. Inclusive, relembrando, repassando aquele filme do trauma, né? Passando aquele filme de trauma. Você vê todo mundo, pensa que a pessoa vai lhe atacar, vê todo mundo inimigo, tá com medo, sempre trancado. Aí, quando a gente trabalha a questão da cura do trauma, que são sessões bem simples, e quando você consiga descarregar essa energia mobilizada de sempre querendo atacar os outros, você volta
chegar em contato com você mesmo, em paz com você mesmo. E você encontra a você. Quando a gente está traumatizado, a gente vive fora de si. E aí a cura do trauma devolve à pessoa o seu ser. E você se sinta bem em casa dentro do seu próprio corpo. E quando você se sinta bem em casa dentro do seu próprio corpo, você é confortável com todo mundo e sabe o que você está fazendo. E muitas vezes, é raramente que você vai fazer coisas erradas. E assim você é santa. Espiritualidade. É uma pessoa bem espiritual. E melhora e equilibra os relacionamentos. Você equilibra tudo, os relacionamentos. Consiga fazer as coisas de maneira mais equilibrada. Olha, motorista traumatizado vai causar acidentes. Pessoas nos trabalhos sempre faz coisas de mal feito, não porque ele quer, porque está traumatizado. Passa pelas dificuldades que traumatiza, a pessoa está traumatizada. Então, quando trabalha essa questão da trauma, descarregar essa energia e ficar em paz, você consiga sempre ver o outro, respeitar o outro, a energia da terra, a natureza, os animais, você consiga relacionar bem com tudo. E isso é espiritualidade pura. E você consiga viver o amor verdadeiro. Como é que é essa sessão de somática experiência? A gente sabe que, pelo que a senhora falou, que às vezes um trauma pode prejudicar a vida da pessoa porque ela começa a pensar de forma negativa, aí são fatores psicossomáticos que vão se unindo, que vão fazendo com que esse trauma ele vá crescendo e que tudo na vida da pessoa passe a dar errado. Exatamente. Como é que se daria então esse tratamento? A sessão é bem simples, né? A mesma sessão como a gente faz, pessoas que já se acostumam fazendo sessões psicológicas, né? Você vai para o escritório, senta na cadeira, na frente da terapeuta e nós utilizamos uma ferramenta que se chama de rastreamento. Rastrear é através da sensação sentida. Você peça a pessoa entrar no corpo para sentir a sensação corporal. A cultura moderna não tem o costume de sentir o corpo. Temos o costume mais de sempre pensar. Então, ao sentir o corpo, você vai conseguir identificar onde tem a dor, onde tem o prazer. E assim vai descarregar as dores para poder entrar em contato com o prazer, o pleno prazer. Quando você chega a encontrar o prazer, é a vida. Então, é através de sensação. Sentir a sensação e descarregar. E o tempo. Sempre o tempo. O tempo é bom. Devagar, respira, sinta o seu corpo. E assim a cura vai acontecer. A sessão demora 45 minutos a 1 hora. Às vezes mais, às vezes menos. Bem, nós gostaríamos de agradecer a participação da professora Efoniak aqui no nosso programa e também ao radialista Ronaldo Ponciano pela sua co-apresentação. Esperamos que vocês tenham gostado também dessa edição de hoje do programa Câmera Aberta e esperamos contar com a sua audiência em uma próxima edição do programa Câmera Aberta. A gente fica aqui, até a próxima. Assista todas as quintas às 13 horas, aqui na sua TV Câmara, o programa Nossa Gente. A arte, a culinária, o turismo e a cultura em geral são o que temos de melhor também na televisão. Nossa Gente é apresentado pela jornalista Rafaela Cristófolo e vai ao ar toda quinta, a partir das 13 horas, aqui na sua TV Câmara.